Olha só, imagina uma época em que um império, lá no auge do seu poder, também deu ao mundo alguns dos maiores gênios da literatura de todos os tempos. Pois é, essa época existiu. Bem-vindos ao século de ouro da Espanha. Foi um período de uma criatividade, assim, absurda, tão intensa que as palavras escritas lá atrás ecoam até hoje. Bora descobrir juntos o que tornou essa era tão dourada. Mas o que exatamente faz uma era ser chamada de dourada? Será que é só sobre riqueza, sobre poder, ou tem algo a mais aí? O que precisa acontecer para um período da história ficar marcado desse jeito, com tanto fascínio, mesmo séculos e séculos depois? Então, a resposta está numa combinação muito rara e, olha, muito poderosa. O Império Espanhol estava no seu auge, né? Ouro e prata chegando do Novo Mundo, o país estava literalmente nadando em riqueza. E essa grana toda, claro, acabou financiando uma explosão cultural. De repente, os artistas, os escritores, eles tinham quem pagasse as contas e um público enorme para consumir o que eles criavam. Foi o cenário perfeito para a criatividade explodir. Era o poder e a arte andando ó de mãos dadas. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. No nosso roteiro de hoje, a gente vai passar pelo nascimento do romance, depois sentir o calor do palco em chamas do teatro, vamos acompanhar um duelo de gigantes da poesia e, para fechar, ouvir as vozes da alma. Bora começar? Primeiro ponto, então. Um século de ouro, porque, olha, para a gente entender os gênios, primeiro a gente precisa entender o palco onde eles brilharam, né? E esse palco era a Espanha, lá nos séculos 16 e 17. E olha, século de ouro não é só um nome chique, não. É a prova viva de uma coisa. O poder de um império, uma hora ou outra, acaba. Mas as ideias ficam. A Espanha, naquela época, não estava só conquistando terras com seus exércitos, não. Ela estava conquistando a imortalidade com palavras, com poemas, com peças de teatro. Vamos para o nosso segundo ponto, o nascimento do romance. E sério, qual o melhor jeito de começar a explorar essa genialidade toda do que falando da invenção que mudou a forma como a gente conta histórias? Uma invenção que nos deu uma nova maneira de entender o mundo e, claro, a nós mesmos. O romance moderno. E bem no centro dessa revolução tem um cara, Miguel de Cervantes. Pensa bem, antes dele, as histórias eram basicamente sobre heróis perfeitos, sem defeitos. Aí vem Cervantes e, com Dom Quixote, ele joga tudo isso pela janela. Ele nos deu algo completamente novo, um herói cheio de falhas, super complexo e hilário. Fazendo isso, ele não só escreveu uma história que a gente nunca esqueceu, ele simplesmente inventou o romance como a gente conhece hoje. Nessa frase. Para pensar. Mesmo quem nunca abriu um livro, provavelmente já ouviu essa frase em algum lugar. Ela é tipo a porta de entrada para um universo inteiro, de idealismo, de loucura e de uma análise da natureza humana que, nossa, é incrivelmente moderna. São mais de 400 anos e essa frase continua ecoando por aí. Isso é a prova do poder gigantesco de Cervantes. Mas, como a gente sabe, gênios raramente surgem do absoluto nada, né? Antes do Cervantes já tinha gente preparando o terreno. Um desses caras foi o Fernando de Rojas. A obra dele, A Celestina, foi revolucionária para a época, com diálogos muito realistas e personagens com uma profundidade psicológica que ninguém tinha visto. Dá para dizer que o Rojas construiu a estrada, e o Cervantes veio depois com o carro, sabe? O primeiro romance moderno. Terceiro ponto. O palco em chamas. Agora vamos mudar de cenário. A gente vai sair da tranquilidade das páginas dos livros e pular direto para a energia barulhenta, vibrante do teatro. E que energia! O palco espanhol do século de ouro estava literalmente pegando fogo de tanta criatividade e tanto drama. E no epicentro dessa explosão toda, a gente tem um verdadeiro trio de titãs. Primeiro, Lope de Vega, apelidado de Fênix dos Engenhos, um cara que, diz a lenda, escreveu mais de 1.500 peças. É mole? Depois vem Pedro Calderón de la Barca, o filósofo do grupo. Ele usava o palco para fazer umas perguntas bem cabeludas sobre a vida, a realidade, tipo na obra-prima dele, A Vida é Sonho. E claro, não podia faltar Tirso de Molina, o cara que criou um mito, um personagem que assombra a nossa cultura até hoje, o sedutor definitivo, Dom João. Quarto ponto da nossa jornada, o duelo dos poetas. Olha, agora a gente entra no que talvez seja o capítulo mais intenso aqui da nossa análise, a poesia. E não era só poesia, não, era uma verdadeira batalha de estilos, um duelo intelectual, uma briga de gigantes. Só que antes do duelo começar, a gente precisa conhecer o cara que montou a arena. Esse foi Garcilaso de la Vega.
Ele foi o poeta que olhou para o que estava acontecendo lá na Renascença italiana, viu aquelas formas poéticas, tipo o soneto, e pensou: vou levar isso para a Espanha. Ele basicamente deu uma caixa de ferramentas novinha para os poetas espanhóis, refinou a língua e abriu um mundo de possibilidades. E aqui chegamos ao evento principal. Pensa numa luta de boxe, só que com palavras. De um lado do ringue, a gente tem Francisco de Quevedo, o mestre do conceptismo. Para ele, o que valia era a ideia, a sacada genial, o trocadilho afiado. Era o soco rápido, direto ao ponto. Do outro lado do ringue, Luiz de Gôngora, o campeão do culteranismo. O negócio dele era outro, era o estilo, a forma, a beleza da metáfora super elaborada. Era basicamente a inteligência afiada contra a beleza complexa, a essência da ideia contra a riqueza da forma. Que briga! E no meio dessa batalha de estilos, dessa briga toda, tinha uma voz mais calma, mais serena, Frei Luís de Leão. Ele não estava muito interessado nesses extremos, sabe? A busca dele era por harmonia. Ele misturava a sabedoria dos clássicos com uma espiritualidade profunda e escrevia sobre a paz que a gente encontra na natureza, na fé. Era o ponto de equilíbrio. E para nossa última parte, vamos mudar o foco. A gente vai olhar para dentro. Vamos explorar aqueles escritores que usaram as palavras não para descrever o mundo lá fora, mas para tentar mapear o universo que existe aqui dentro. O universo da alma, da fé, da filosofia. E aqui a gente tem 3 grandes exploradores da alma. Primeiro, Teresa de Ávila. Ela escreveu sobre suas experiências místicas com uma paixão, com uma clareza que é de arrepiar. Do lado dela, João da Cruz, que nos deu uma expressão, a noite escura da alma. Uma ideia tão forte que a gente usa até hoje para falar de momentos de crise. E por fim, Baltasar Gracián. Esse cara era tipo um coach de vida do século XVII, juro. Os aforismos dele sobre sabedoria, sobre estratégia, parecem que foram escritos ontem de manhã. E é isso, a nossa jornada por esses 2 séculos de ouro chega ao fim. A gente foi do idealismo maluco de Dom Quixote até a sabedoria pé no chão de Gracián, da paixão que incendiava o palco de Lope de Vega até a beleza complexa dos versos de Gôngora. A pergunta que fica no ar é, de todos esses gigantes, de todas essas vozes do passado, qual delas fala mais alto hoje? Será que é a busca pelos sonhos impossíveis? Ou a dúvida sobre o que é real? É o fascínio eterno pelo jogo da sedução? Ou é a jornada para dentro de si em busca de um sentido? A resposta para isso, bom, talvez cada um tenha a sua.